Oi, meu nome é Marina Marques, do primeiro D22, e eu vou explicar a vida de Davi, que é um menino judeu. Essa apresentação é um trabalho de religião, dos ritos das religiões. Bom, esse é o nosso personagem, o nome dele é Davi Horowitz, aqui do lado a gente tem uma ilustração desse homem. Ele é um homem, pronomes ele, dele, e ele é o primogênito da família. Os pais dele são Samuel Horowitz e Sarah Abrams Horowitz, e ele vai ter um filho ao longo da vida, um único, chamado Joachim Ehrlichman Horowitz, e ele vai se casar e se divorciar com uma mulher chamada Esther Ehrlichman. Bom, durante a vida ele vai passar por alguns rituais característicos do judaísmo e que eu vou explicar aqui. Bom, primeiro a gente tem o nascimento do bebê, que chama Hudalet. No judaísmo, há essa celebração da vida e acolhimento dos bebês na religião. Essas são algumas fotos para ilustrar. Depois, por volta dos 8 dias até 8 meses de idade, segundo algumas fontes, os meninos judeus recebem uma operação cirúrgica simples chamada Brit Milá ou circuncisão. Aqui tem algumas fotos disso acontecendo. Isso é feito normalmente em uma sinagoga e os familiares estão presentes. Bom, como Davi é um primogênito, ele vai passar pelo rito do primogênito, chama Pidyon Haben, e essa é escrita em hebreu, e é a, entre aspas, redenção do filho primogênito. Cada judeu deve redimir o seu filho primogênito ao 30º ou 31º dia de vida, com 5 shakalim, que são moedas de prata judias. Depois desse ritual, tem um banquete em honra da família, do bebê, contendo pão, carne e a bênção dele com um copo de vinho. E isso aconteceu com Davi. Essas são algumas fotos de exemplo. Depois, quando ele atingiu a maioridade religiosa dos meninos no judaísmo, ele recebeu a cerimônia de Bar Mitzvah. E ela aconteceu, no caso dele, numa sinagoga. E é um rito que marca a maioridade religiosa dos meninos. Nas meninas ocorre o Bat Mitzvah. E eles agora podem participar do Minyan e praticam o Mitzvah. Essas são algumas fotos de exemplo. Bom, um pouco depois da vida dele, a gente salta para o ritual do casamento. E antes disso, o ritual do noivado. O casamento e a família são instituições muito importantes para o judaísmo, e o lar judaico é construído sobre essa instituição fundada no mitzvah divino, que é crescei e multiplicai-vos. O judaísmo mais ortodoxo, assim, começou a celebrar o casamento na sinagoga sob a presença de um rabino, e foi isso que aconteceu com a família de Davi, com ele e a esposa dele. Foi lida a Ketubah, e no final dessa cerimônia houve a partição ou pisar em um copo ou taça de vinho. Isso ocorreu aos 27 anos do Davi. E esses são alguns exemplos. Bom, depois a gente teve o nascimento dos filhos. Os filhos, no caso, o filho, que ocorreu aos 30 anos do Davi. E esse é o filho primogênito. Ele participou desse ritual do filho primogênito, só que ele não teve mais irmãos. Foi um menino. E ele seguiu os mesmos processos e rituais do pai, porque ambos o pai e a mãe, eram judeus. Depois a gente tem, aos 50 anos, o divórcio, que é um pouco desencorajado pela comunidade, porque representa a quebra de uma promessa, que é o casamento, e a união e a família.
para a comunidade judaica, só que infelizmente ocorreu e aconteceu aos 50 anos do Davi. Depois, aos 89 anos do Davi, ocorreu a morte no judaísmo, que chama Mavet. E é uma interpretação de vários conceitos que os judeus aprendem ao longo da vida. E eles variam um pouco com a época, os rituais que acontecem aqui. Com Davi aconteceu o sepultamento num caixão simples, onde estava escrita a estrela de Davi em cima, que é um símbolo muito importante para o judaísmo. Depois ocorreu um ritual que chama Tahará, que é a limpeza do corpo para ele retornar à terra de onde ele veio, e colocar um capuz no corpo, né, do morto. E isso aconteceu quando ele tinha 89 anos. Algumas curiosidades sobre a morte a gente pode ver aqui, que a comunidade judaica não permite doação de órgãos, exceto pele e córneas. Autópsia, a não ser que as partes estudadas forem devolvidas antes do sepultamento. Cremação. Suicídio, mas agora isso está mudando um pouco com o estudo da depressão, que é uma doença mental. E agora a análise caso a caso. Essas são algumas fotos. E agora a gente parte para os rituais diários que acontecem ou diariamente ou periodicamente na vida dos judeus e que Davi praticava quase todos os dias. São eles as leis e costumes do dia a dia, que são lembrar as 7 lembranças da Torá, a oração de gratidão, que chama Alel, que é recitada todo início de mês, benção dos sacerdotes, leitura do Shema e pilares da fé judaica, que chamam Mitavot, e praticar etiqueta na vida comum e também na sinagoga, e praticar as visitas e rezas na sinagoga também. Tem esse ritual ou prática diária que chama promessa da benevolência e amor durante o dia, que é espalhar gratidão, espalhar bondade para todos e todas que ele vê pela frente, que é uma coisa muito fixada na Torá. Depois a gente tem a dieta judaica, que pode ser chamada de kasher, e diretamente ela é relacionada com berachot, que é a prática da bênção aos alimentos antes da refeição. E essa dieta fala que tem que tirar o sangue dos animais antes de comê-los, e apenas certos tipos de carne e partes animais podem ser consumidos. Alguns tipos de frutas, verduras e grãos que não tenham infestação, e entre muitos mais que eu não vou entrar em detalhes agora. Agora a gente tem o uso da kippah. Tem vários jeitos de escrever essa palavra, mas é basicamente um chapeuzinho ou uma cobertura judia que os judeus usam. E ela lembra a existência do Senhor, de Deus, proteção de Deus e que Ele está sempre perto, Ele está sempre acompanhando, e para dar uma segurança para esses judeus aí, diariamente. Depois a gente tem rituais de proteção, como mezuzá e mikveh, que o mikveh geralmente acontece com as noivas antes do dia de casamento e significa pureza familiar, e o mezuzá é um pergaminho sagrado que é pendurado na porta e significa proteção. Depois a gente tem o dia de descanso e desestresse semanal dos judeus, que dura de sexta-feira à noite até sábado à noite e chama Shabbat. Essas são as minhas bibliografias e essas são as bibliografias das imagens. Muito obrigada e é isso.